Olá, pessoal! Vamos lá para resolver os exercícios da unidade 4. A unidade 4, gente, vai falar de lógica, né? Então, praticamente todos os exercícios têm envolvido conteúdo de lógica. Então, eu separei alguns aqui, né, mais específicos de lógica para a gente entender melhor, tá? Mas vocês vão ver que tem conteúdo aí que vão estar em outras unidades. Então, não se esqueçam de fazer o simulado antes, né? Pelo menos para ler as perguntas, para quando chegar aqui no vídeo, ter um entendimento maior do que é preciso, certo? Então, vamos lá. Tá escrito assim, ó, no exercício. Ó. Observe a adição. Sendo o E e o dois algarismos não nulos, então o que significa não nulos? Significa que eles não são zero, né? E distintos. O que significa os distintos? Quer dizer que eles são diferentes, eles não são 1 e 1, 2 e 2. E e U são números que não são zero e que são distintos. E a soma E e U é igual a. Bom, gente, então, muita lógica envolvida, né? Então, por exemplo, olha para você ver. Você pode fazer por tentativa, só que nesse caso aqui, vamos pensar aqui comigo. Se eu pensasse no 1, vou pensar no 1 só para vocês entenderem o que eu tô falando. Se eu pensasse no 1, ia ficar, 1 mais 1 mais 1, que dava 3. Esse 3 teria que vir para cá e aqui não daria 3. Bom, então quer dizer que a gente precisa, tá errado essa, que a gente precisa que vai 1. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque se eu fizer com 2, 2, 2 e 2, dá 6. Então não vai dar para somar nenhum. Se quiser fazer todos, fazem para entender. Então minha dica é, como a gente vai fazer por tentativa, faz um daqui do 1 e já vai fazer 9. Por quê? O 2 e o 8, porque aí você vai perdendo menos tempo na prova se tiver mais para cima ou mais para baixo. Então já fiz o 1, agora eu vou fazer com o 9, que eu vou pegar um lá de cima e um de baixo. 9 mais 9 mais 9 dá 27, vão 2. Esse 7, beleza, ele vai repetir, porque ele disse que tem que repetir o E aqui, né? Então são dois números iguais. Beleza. E 2 mais 9 dá 2 mais 7 dá 9. Opa! O U era aqui mesmo. Então nós já achamos. É o 7 e o 9. Sendo que o U é o 9 e sendo que E é 7. Certo? Tá vendo por que é bom pegar um do início e um do fim? Que aí você já acha, já mata a questão. Mas 9 mais 7 vão dar 16. Então a resposta correta é a resposta letra D. Facinho essa, né, gente? Vamos para a próxima, ó, A2. Se todos os anagramas, então vamos primeiro descobrir o que são anagramas, tá? Bom, gente, então vamos lá. O que são anagramas? Anagrama é quando a gente pega uma palavra, anagrama, é quando a gente pega uma palavra, então, por exemplo, Brasil, e vai trocando eles de lugar, as letras. Então, ó, B-A-R-L-S-I é um anagrama da palavra Brasil. Outro, A-R-L-S-I-B, também é outro anagrama, tá vendo? Então, nós vamos precisar aqui de usar uma coisa que chama princípio multiplicativo. Que é isso? Ó, multiplicativo. Vamos pensar aqui comigo, ó, são 6 letras, né? Brasil tem 6 letras. Se eu quisesse contar quantos anagramas totais tem, eu ia pensar só, quantas letras eu posso colocar no primeiro espaço? 6 letras, concorda? Quantas letras sobrou para me colocar no quinto espaço? 5. Porque se eu colocar o B aqui na primeira, eu não posso colocar mais o B, porque não pode repetir, né? Não pode repetir. A não ser que o exercício seja, considere os anagramas, inclusive das letras repetidas. Mas nesse caso não pode repetir. Bom, então quanto que sobrou na próxima? 4. E na próxima? 3. E na próxima? 2. E na próxima? 1. Isso aqui é 6 fatorial. O que significa 6 fatorial? Significa que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é da análise combinatória, né? Então não está no programa, mas pode cair em lógica. Então vamos, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 700 vezes 1, 720. Então, quer dizer que com a palavra Brasil dá pra gente fazer 720 anagramas, tá vendo? Mas a pergunta não é essa, tá? Era só para explicar para vocês o que era anagrama e já aproveitar para explicar o princípio multiplicativo. A pergunta é, se todos os anagramas da palavra fossem de ordem alfabética, então a gente já vai pensar em começar com a letra A.
O primeiro anagrama cuja letra é B ocupará que posição? Então vamos, gente, vamos colocar em ordem alfabética. Se a gente colocar em ordem alfabética, eu vou considerar só os anagramas que começam com a letra A, que inclusive ele quer o primeiro mesmo. Então vamos, se eu peguei o A, sobrou quantas letras para colocar aí nas próximas casas? Mas vamos já colocar em ordem. Então, depois do A, não tem outro A, então as palavras que começam com AB. Bom, aqui que começa com AB, vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Tá, beleza. Então, essas são as palavras que começam com a letra com AB. Depois tem, aí vamos tirar o B agora da segunda, e vamos colocar aí. Aqui no terceiro caso. Só que como eu quero em ordem alfabética, a próxima, né, depois do AB, vai ser A, I, não é isso? Porque depois é o AI, que depois é o L, né? Então, sobrou quantos? 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui são 6. Depois disso, vai ter o A, o B, né, que eu já quero o B lá atrás, e aqui vai ser o I e o L. Estou em ordem alfabética. E aí, sobrou quantas? Sobrou 2 vezes 1, que dá 4. Depois, eu tenho o A, o I, em ordem alfabética, o L e o R. Isso. E aí, o B aqui. Então, esse aqui já tem 1. E aí, nós temos a última que eu quero, que vai ser A, I, L, R, S e a última palavra B. Então, é esse o anagrama que eu quero. Só que a pergunta é qual a posição que ele tá. Então, lá pra cima, ainda tem esses todos aqui. Então, vamos somar. 24 mais 6, 30. 30 mais 4. Ó, gente, ó, a doideira aqui, ó. 2 vezes 1 é 2, né? Não é 4, não, Liliane. 24 mais 6, 30. 32, 33, 34. Portanto, a posição que esse anagrama vai ocupar é a 34ª posição. Número 3. A proposição funcional. Então, isso é uma lógica, mas é matemática pura, né? Olha lá, ele diz o seguinte, que 6n é menor do que n ao quadrado mais 8. Só será verdadeira se n for um número real? Então, vamos agora pensar. Olha as respostas. Tem 8, 2 e 3. De novo, se a gente for fazer por tentativa, nós vamos pegar o maior e o menor. Então, vamos pegar o 8 e o menor, que é o 2. E a gente vai conseguir analisar. Então, vamos lá. Se eu pegar o 8, então vou fazer para números maiores do que 8 e menores do que 8, para a gente entender. Então, vou pegar o 6 e o 10. Então, se você fizer a conta, 6 vezes 6, estou substituindo no n, é menor, que 6 ao quadrado mais 8. Vamos fazer com o 10. 6 vezes 10 menor do que 10 ao quadrado mais 8. Então, se você fizer essa conta, 36 é menor do que 36 mais 8, 36 é menor do que 44. E 60 é menor do que 100 mais 8, 60 é menor do que 108. Beleza. Então, com 8 dá beleza, né? Agora vamos pensar com 2, que eu vou pegar um de cima e um de baixo. O 2 eu vou jogar valores menores e valores maiores. Então, eu vou pegar aqui um valor menor do que 2, posso pegar o 0, né? O próprio 0 mesmo. Então, vou pegar aqui o 0 e já vou pegar o 3, porque aí já tá bom, né? Então, vai ficar 6 vezes 0 é menor do que 0 ao quadrado mais 8. 0 é menor do que 8. Beleza. Deu certo, né? E a outra vai ser 6 vezes 3 menor do que 3 ao quadrado mais 8. 6 vezes 3, 18. 18 é menor do que 9 mais 8. 18 é menor do que 17. 18 é menor do que 17. 18 não é menor do que 17. Isso aqui tá falso. Então, ó, não pode ser um número maior que 2. Vai ter que ser sempre um número menor do que 2. A gente fez para conferir. Então, a resposta correta é a número 2. A letra C, número menor do que o número 2.
Vamos para a 4. A 4, gente, também a gente vai usar o princípio multiplicativo que eu falei com vocês na outra questão. Ó. João, Pedro, Celso, Marcos e Raul foram aprovados em um concurso. Cada um trabalhará em uma unidade diferente. Então, são 5 pessoas para 5 lugares. Considerando que João já foi designado para trabalhar na unidade P, então, ó, você tem lá as unidades P, Q, R, S, T. O João já vai trabalhar aqui na unidade tal. Então, para as outras unidades, que é a Q, R, S, T, ó, quantas pessoas que podem trabalhar na Q? Os 4, ó, o Pedro, o Celso, o Raul e o Marcos. Quantas podem... Aí, se eu peguei o Paulo para cá, por exemplo, ele já não pode vir para cá, né? Então, tem que ser só 3. Então, aqui é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, princípio multiplicativo de novo. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 2, vezes 1, 24. Então, a resposta correta é a letra B. Essa é do Banco do Brasil, né, gente? Boa de fazer. Vamos para 5. Qual a negação? Aqui começa com um raciocínio lógico, tá, gente? Nós temos que pensar o que é negação. E aí, gente, eu vou passar uma diquinha aqui para vocês não esquecerem das negações, tá? Cai muito isso em prova. Ano passado caiu até na UBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática, então é bom pra gente saber. Vamos pensar aqui comigo, ó. Todo P é Q. O que é isso, né? P e Q, no raciocínio lógico, a gente chama esqueci o nome, preposições. As proposições de P e Q. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, todo sapato é amarelo. Tá vendo? Aí eu tô falando de coisas diferentes. Então, todo P é Q, a negação disso. Como é que eu vou negar isso? Eu vou negar que algum P, tem gente que nega todo como nenhum. Não é isso, né? P não é Q. Essa é a negação. Se eu for fazer algum P não é Q, a negação vai ser todo P é Q. Se eu for nenhum P é Q, aí a negação é algum, não é todos, né? E por último, algum P é Q. Nenhum P é Q. Então, vamos voltar lá para a gente ver o que é, né? Aqui, ó. Algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Então, ó. Algum P é Q. Aqui, ó. Algum funcionário é isso. Então, nós vamos negar. Como que nega isso? Negação. Nós vamos negar assim, ó. Nenhum P é Q. Ou seja, nenhum funcionário da agência P tem menos de 20 anos. Essa é a negação. Aí só às vezes eles colocaram a escrita de maneira diferente, mas observa para você ver a letra E. Nenhum funcionário da agência P tem menos de 20 anos. Tá vendo? Resposta correta, letra E. Então, se vocês ficarem atentos a essas regrinhas de negação, dá muito bom, tá? Dá muito bom, então é só prestar atenção nesses casos de negação. O Banco do Brasil também, tá? Vamos lá, então, para 2014, né, eles pararam de cobrar, né, mas colocaram nesse sistema e aí coloquei algumas questões do Banco do Amazonas, mas preservando a banca Sesgran-Rio, né? Sesgran-Rio gosta de pedir essas coisas, olha para você ver, ó. João se mudará ou Maria não será reprovada no concurso. Bom, gente, então aqui nós vamos ter aqui uma coisa que chama conectivo. Conectivo aqui é o e tem negação, ó. Então a gente poderia escrever só, Jorge vai ser P, né? Ou a negação de que. Então olha lá. A P é Jorge se mudará, né? A expressão Jorge se mudará. Ou Maria não será aprovada no concurso. Então, a negação de Maria vai ser aprovada no concurso e Maria não vai ser aprovada no concurso. Tal afirmação é lógica equivalente. Então, como é que eu vou fazer uma lógica equivalente disso aqui, ó? Quando eu tiver isso, a equivalência vai ser P, se P, então Q. É uma regra, tá? Uma regrinha do raciocínio lógico.
Se eu tiver o conectivo ou e tiver uma verdadeira, depois uma negando, a negativa de uma, quer dizer que eu vou colocar se então. Aí não sei se vocês sabem da lógica, né? Tem uns símbolos, que é assim, o ou é o V pra cima. Desculpa. E assim a gente vai fazendo as contas. Então, eu vou ter que achar se e então que. Ou seja, se Jorge se mudará, então Maria não vai ser aprovada no concurso, né? Então, olha lá. Vamos pensar na letra C, ó. Se Maria for aprovada no concurso, então Jorge se mudará. Tá vendo? Então, eu posso também trocar as expressões do lugar, mas considerando elas agora sem ser negadas. Então, a resposta é a letra C. Vamos para a 7 também, de raciocínio lógico, né? Se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica. Então, agora tem 3 coisas, ó. Maria é advogada, se Maria, então, esse é o símbolo de se, então. Que ou ver. Eu fiz errado aqui, ó. É para baixo. O para cima é o i. Opa. Muito bom. Então, vamos lá. Como é que eu vou negar isso, né? Eu posso negar assim, ó. Nega e coloca tudo ao contrário. Nega tudo e inverte tudo. Essa é a lei de Morgan. É do raciocínio lógico, né? Chama lei de Morgan. Depois vocês dão uma olhadinha. Então, eu vou negar tudo e vou colocar ao contrário. Então, vai começar com esse, negando isso aqui, ó. Então, vamos lá. Joana é engenheira ou médica. Então, se Joana não é engenheira nem médica, tô negando as duas coisas. Então, Maria não é advogada. Resposta correta, letra C. Então, nega tudo e coloca ao contrário. É uma regra, tá? Depois vocês me falam nesse vídeo, até bom que vocês vão ver quem tá assistindo, se vocês querem mais um pouco mais de explicação sobre isso, que aí eu vou colocar para vocês uma aula que eu gravei para a LMG, Raciocínio Lógico, que fala direitinho dessas coisas da lei de Morgan, de negar, tá? Vamos lá para a próxima. Bom, a número 8 tá assim, ó. Esse é legal demais. Ah, não, né? Essa não é a 9 que eu tava pensando. Especialista em um município brasileiro é falsa. Então, quer dizer que ele quer negar, né? Todos os habitantes possuem pelo menos uma bicicleta. Então, eu vou negar para virar verdadeira. Não é isso? Então, como que eu vou negar isso? Todos, a gente tem que lembrar que é a negação de todos. Aí, eu vou voltar lá. Lembra disso, ó. A negação de todos é algum. Então, vamos lá, ó, pelo menos um, né, algum, pelo menos um, que é a mesma coisa. Então, olha, todos os habitantes possuem pelo menos uma bicicleta. Então, pelo menos um não tem bicicleta. Então, ó, há pelo menos um habitante que não possui bicicleta. Resposta correta, letra B. Essa que caiu do Pinóquio, tem até um vídeo no meu Instagram do Pinóquio, que foi a questão que caiu da Olimpíada Brasileira de Matemática, que deu muito rebuliço ano passado na internet, que é a negação de todos. Então, nunca esqueça, todos, pelo menos um, algum, né, para vocês não esquecerem. Muito bem, a número 9. A número 9, gente, vou dar uma dica para vocês fazerem sempre com conjuntos. Conjunto mesmo, bolinha, que aí você não erra. Tá vendo? Pra você ver, ó, todo orgulhoso julga. Então, quer dizer que eu tenho um conjunto aqui que é o do povo que julga, né? E tem um povo aqui dentro desse conjunto que são os orgulhosos. Por que eu sei que ele é dentro dele? Porque todo mundo que é orgulhoso julga, tá falando. Então, esse orgulhoso está dentro de quem julga, certo? Eletricista não julga. Eletricista não tá dentro de quem julga. Então, eletricista tá fora aqui, ó. Vocês concordam comigo? Eletricistas são o povo que tá fora aí do orgulhoso, fora de tudo. E Chico é orgulhoso. Chico é orgulhoso. Então, gente, o Chico tá aqui dentro, ó. Esse aqui é o Chico. Esse é o Chico. Então, a gente já podia falar que Chico é orgulhoso, Chico julga. E Chico não é eletricista. É a letra E. Tá vendo? Que se você fizer isso aqui, ó, nesses problemas, você não erra nunca, tá? Não erra nunca. Mas vou ler essas aqui só pra vocês entenderem, olha.
Existe eletricista orgulhoso? Não, porque todo mundo que é eletricista está aqui. E quem é orgulhoso está aqui. Então não tem gente que está aqui dentro que é orgulhoso. Então falso. Quem julga é orgulhoso. Não, tem um povo aqui, ó. Tem um povo aqui, ó, que ele só julga. Mas ele não é orgulhoso, tá vendo? Quem não julga é orgulhoso. Quem não julga, não, é a mesma coisa. Aqui, ó. Quem não julga do lado de fora, desculpa. Então não pode ser orgulhoso, tá do lado de fora, né? Chico não julga. Chico julga sim. Porque Chico tá dentro do povo do orgulhoso. Que ele falou, né? Que Chico é orgulhoso. E quem é orgulhoso julga. Tá vendo? Você não é. Se você fizer o desenho, gente, não tem como errar esses tipos de questões, tá? Então toda vez que você vê assim, ó, todo fulano é isso, todo flamenguista é isso, todo carioca é flamenguista, não sei o que, pode saber, desenho aqui pra você não errar. E a última questão que tá escrito assim, ó, Américo disse pro seu filho, se alguém chegasse à garagem qualquer sexta-feira, então veria que todos os carros estavam ali. Que estavam limpos. Ontem foi a primeira exceção. Ontem. Se alguém chegar à garagem qualquer sexta-feira, ele tá falando que é sexta-feira, ontem é sexta-feira, né? Porque foi exceção. Então, o que revela? Vão pensar que foi na sexta-feira e algum carro da garagem não estava limpo. Por isso que foi uma exceção. Resposta correta, letra C. Essa era até fácil, né, gente? De leitura mesmo e de entendimento de lógica. É isso, pessoal. Nos encontramos, então, na próxima unidade. E não se esqueçam de participar do grupo do Telegram, para vocês não perderem nada. Lá eu tô dando mais ênfase na matemática financeira, tá bom? Mas também vocês podem perguntar lá que eu respondo e vai dando tudo certo. Um abraço e até mais!